Muito boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo Lourenço Magalhães e neste vídeo de hoje nós vamos estar falando a respeito sobre considerações sobre a organização do Estado. Notadamente, o homem é um ser social. A ideia de associação é da natureza humana. Em várias situações, as necessidades e os interesses dos indivíduos somente podem ser atendidos com a cooperação de outras pessoas, o que pode ser uma explicação para tal comportamento. Com o passar dos tempos, as pessoas buscaram se organizar em coletividades para finalidades diversas, quer sejam econômicas, quer sejam altruísticas. O direito, atento a essa realidade histórica e cultural, passou a conferir personalidade jurídica a certos grupos de pessoas, possibilitando que atuassem e respondessem em nome próprio por seus atos, como uma pessoa distinta dos indivíduos que participaram da sua Constituição. Nessa diretriz, podemos afirmar que pessoas jurídicas são entidades a quem a ordem jurídica confere personalidade jurídica, possibilitando-lhes a atuação como sujeitos de direitos e obrigações. Quanto à função e à órbita de atuação, as pessoas jurídicas podem ser classificadas como de direito privado ou de direito público interno ou externo, segundo o nosso Código Civil. Conforme o artigo 44, as pessoas jurídicas de direito privado são A. Associações, B. Sociedades, C. Fundações privadas, D. As organizações religiosas, E. Os partidos políticos e F. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Por sua vez, conforme o artigo 41 da codificação Código Civil, as pessoas jurídicas de direito público interno são A. União, B. Os Estados Federados, C. O Distrito Federal, D. Os territórios, E. Os municípios, F. As autarquias, inclusive as associações públicas, e G. As demais entidades de caráter público criadas por lei, exemplo, fundações públicas. Já as pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, nos termos do artigo 42 do Código Civil. Dentro desse tema, torna-se imprescindível o entendimento do conceito de Estado. Conceito de Estado. O conceito de Estado varia segundo o ângulo em que é considerado. Do ponto de vista sociológico, é corporação territorial dotada de um poder de mando originário, Jelinek. Sobre o aspecto político, é comunidade de homens, fixada sobre um território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção, Malberg. Sobre o prisma constitucional, é uma pessoa jurídica territorial soberana, Biscarete de Rufia. Na conceituação do nosso Código Civil, é pessoa jurídica de direito público interno. Em nosso regime federativo, todos os componentes da federação materializam o Estado, cada um atuando dentro dos limites de competência traçados na Constituição. Desde a Constituição de 1891, quando passou a ser república, o Brasil tem adotado o regime da federação como forma de Estado. Atualmente, tal forma tem previsão expressa na Constituição Federal, artigo 1 e 18. A evolução social acabou resultando no surgimento do Estado de Direito, noção que se baseia na regra de que, ao mesmo tempo em que o Estado cria o direito, deve se sujeitar-se a ele. A fórmula do Rule of Law prosperou de tal forma que no seio jurídico ocidental se tornou postulado fundamental. O Estado é pessoa jurídica territorial soberana, de direito público externo, constituída por três elementos indissociáveis: povo, território e governo soberano. A. O povo é um elemento humano. B. O território é a base física. C. O governo soberano é aquele que não se submete a nenhum outro governo, que exerce o poder oriundo do povo de autodeterminação e auto-organização. Não há nem pode haver Estado independente sem soberania, isto é, sem esse poder absoluto, indivisível e incontrastável de organizar-se e de conduzir-se segundo a vontade livre de seu povo e de fazer cumprir as suas decisões, inclusive pela força, se necessário.
O Estado, enquanto ente personalizado, apresenta-se não apenas exteriormente nas relações internacionais, mas também internamente, como pessoa jurídica de direito público capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Pela ideia de organização política do território, é possível distinguir duas formas de Estado: o Estado unitário e o Estado federado, complexo ou composto. O Estado unitário é aquele em que há um único poder político central, sendo marcado, portanto, pela centralização política, como o Uruguai. Já o Estado federado é aquele em que há uma descentralização política, coexistindo diversos poderes políticos distintos. O Estado brasileiro é organizado sobre a forma federativa, conforme previsto na Constituição Federal. A nossa federação é composta pelas pessoas políticas da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, todas pessoas jurídicas de direito público interno. Assim, temos a coexistência no território nacional de um poder político central, União, de poderes regionais, Estados-membros, e de poderes locais, município. Há ainda a situação sui generis do Distrito Federal, que, por não ser dividido em municípios, acumula poderes regionais e locais nos termos do artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. A relação entre os entes políticos que formam a Federação Brasileira é de coordenação, inexistindo subordinação entre a União, Estados, DF e municípios. De fato, todos os entes que compõem a Federação possuem autonomia para editar suas próprias leis e prover sua organização política, administrativa e financeira, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal. No entanto, o legislador constitucional, ao repartir as competências legislativas, estabeleceu alguma matéria que deveria ser disciplinadas através de leis de caráter nacional, editadas pelo Congresso Nacional de observância obrigatória por todos os entes da Federação, e não só pela União. A exemplo da Lei nº 8.666, de 1993, a qual estabelece normas gerais para licitações e contratos da administração pública, editada com fundamento na competência legislativa prevista no artigo 22 e 27 da Constituição Federal, inciso 27 da Constituição Federal. No Brasil, a forma federativa do Estado encontra-se expressamente inserida entre as cláusulas pétreas, Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, não podendo ser abolida por emenda constitucional. Devemos lembrar que o poder, ainda que emanado do povo, é um atributo do Estado dotado de caráter instrumental, pois é um meio instrumento para alcançar os fins estatais. O Estado democrático de direito deve ter por objetivo geral o atendimento do interesse público. O poder do Estado se manifesta por meio de seus órgãos, sempre no exercício de três funções básicas: administrativa ou executiva, legislativa e a judicial, para viabilizar o desempenho a contento das funções estatais. Elas foram atribuídas a diversos órgãos do Estado, os quais foram agrupados em três blocos orgânicos, denominados poderes. Os poderes de Estado, na clássica tripartite de Montesquieu, até hoje adotada nos Estados de Direito, são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si e com suas funções recíprocas indelegáveis. CF, artigo 2. Esses poderes são imanentes e estruturados do Estado, diversamente dos poderes administrativos, que são incidentais e instrumentais da administração, a cada um deles correspondendo uma função que lhe é atribuída com precipuidade. Dessa forma, a função precípua do Poder Legislativo é a elaboração da lei, função normativa, a função precípua do Poder Executivo e a conversão da lei em ato individual e concreto, função administrativa. A função precípua do Poder Judiciário é a aplicação coativa da lei aos litigantes, função judicial. Referimos-nos à função precípua de cada poder de Estado, porque, embora o ideal fosse a privatividade de cada função para cada poder, na realidade isso não ocorre, uma vez que todos os poderes têm necessidade de praticar atos administrativos, ainda que restritos à sua organização e ao seu funcionamento, e em caráter excepcional admitido
pela Constituição, desempenham funções e praticam atos que, a rigor, seria de outro poder. O que há, portanto, não é a separação de poderes com divisão absoluta das funções, mas sim distribuição das três funções estatais precípuas. Entre órgãos independentes, mais harmônicos e coordenados no seu funcionamento, mesmo porque o poder estatal é uno e indivisível. Desde já, devemos esclarecer que nem os poderes nem os órgãos que os integram possuem personalidade jurídica. A personalidade jurídica é do ente político, União, Estados, Distrito Federal e municípios, do qual fazem parte os poderes. Todos os entes federados possuem poderes executivo e legislativo. Já o poder judiciário existe apenas no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, não existindo poder judiciário municipal. A ideia de atribuir a órgãos especializados a execução das atribuições estatais funda-se em dois objetivos básicos. Pretende-se garantir os próprios direitos individuais, pois todo poder tende a se tornar absoluto, só encontrando limite em outro poder que o controla. E, em segundo lugar, também pretende garantir a eficiência mediante uma racional divisão de atribuições e competência entre órgãos teoricamente especializados nas atividades de que foram incumbidos. Podemos concluir, portanto, que na clássica separação de poderes legislativo, executivo e judiciário reside essencialmente a proteção aos direitos individuais, uma vez que o sistema de controles recíprocos entre os poderes, denominado freios e contrapesos, checks and balances, tende a reduzir a probabilidade de abuso ou até de um regime ditatorial. Assim compõe-se o estado de poderes, segmentos estruturais no qual se divide o poder geral e abstrato decorrente de sua soberania, os poderes de Estado, como estruturas internas destinadas à execução de certas funções, foram concebidos por Montesquieu em sua clássica obra de Spiritus des Lois, Paris, 1748, pregando o grande filósofo com notável sensibilidade política para a época, século XVIII, que entre eles deveria haver necessário equilíbrio, de forma a ser evitada a supremacia de qualquer deles sobre outro. No Brasil, a semelhança de forma federativa de Estado, a separação dos poderes também é protegida por cláusula pétrea, estando a salvo de emendas constitucionais tendentes a aboli-la. CF, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º. As funções estatais não são divididas de forma hermética. A própria teoria dos freios e contrapesos, ao prever controles recíprocos entre os poderes, mostra uma interdependência. Nesse contexto, o Legislativo edita leis que podem ser vetadas pelo chefe do Executivo ou declaradas inconstitucionais pelo Judiciário. Do mesmo modo, os atos emanados do Poder Executivo também estão sujeitos a controle pelo Poder Judiciário e, em alguns casos, pelo Legislativo, como quando suspende contratos ou susta atos que exorbitam do poder regulamentar. CF, artigo 71, parágrafo 1º e 49, inciso 5º. Por fim, merece destaque a possibilidade do Presidente da República conceder graça ou indulto, extinguindo a punibilidade de pessoas condenadas pelo Poder Judiciário. Além do sistema de controle recíprocos, freios e contrapesos, a natureza não imutável da separação de poderes pode também ser percebida pelo fato de cada poder exercer ao lado de suas funções típicas algumas funções atípicas, que, a rigor, se encaixam nas funções típicas dos demais poderes. A função típica de cada poder é facilmente identificada pela própria designação que a Constituição Federal lhe atribui. Assim, a função precípica ou típica do Poder Legislativo é a legiferante, exercida por intermédio da edição das regras de conduta que regeram as relações sociais. Leis. A principal função do Poder Judiciário é a jurisdicional, cumprida mediante a aplicação das normas para a solução dos litígios com a definitividade característica do instituto da coisa julgada. Já a função primordial do Poder Executivo é administrativa ou executiva, levada a cabo pela gestão dos bens, serviços e interesses públicos nos termos da lei. Conforme citamos, além de desempenhar suas funções típicas, os poderes de Estado também exercem funções atípicas. A título de exemplo, o Executivo legisla ao editar medidas provisórias e julga processos administrativos, embora sem
a definitiva decorrente da coisa julgada, em sentido estrito. O Legislativo julga o Presidente da República por crimes de responsabilidade e administra os bens que lhe são confiados. O Judiciário legisla quando os tribunais editam seus regimentos e administra seu pessoal. Portanto, vale ressaltar que a atividade administrativa, apesar de ser típica do poder executivo, também é exercida tipicamente no âmbito dos poderes legislativo e judiciário, pois ambos têm a incumbência de gerir bens, serviços e interesses que lhes são confiados. Assim, o regime jurídico administrativo, apesar de encontrar no executivo seu campo de atuação por excelência, também se estende ao âmbito dos demais poderes quando no exercício da função administrativa. Questão 1. SEBRASP, Prefeitura de Belo Horizonte, Procurador Municipal do 2017, adaptada. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. Devido ao fato de regular toda a atividade estatal, o direito administrativo aplica-se aos atos típicos dos poderes legislativo e judiciário. Comentário. Somente de modo atípico o direito administrativo se aplica em relação aos poderes legislativo e judiciário. O poder judiciário e o legislativo também produzem atos administrativos, mas em sua função atípica, o direito administrativo não se aplica aos atos legislativos stricto sensu e judiciários. Gabarito errado. Questão 2, Centro, CREF, 4ª Região, São Paulo, Procurador 2013, adaptada. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. O Estado é constituído de 3 elementos originários e indissociáveis: povo, território e governo soberano. Comentário. Questão tranquila, o item expressa exatamente o exposto em aula, dispensando maiores comentários, gabarito correto. Estabelecido essas considerações iniciais quanto ao Estado, sua organização e função administrativa, vamos então, nesta aula, nos aprofundar um pouco mais no estudo dos elementos que constituem a ideia de administração pública e de direito administrativo.